Dando sequência ao curso de biomateriais e mostrando a importância que tem a conservação da saúde, em todas as aulas que nós fizemos até hoje, nós temos sempre a preocupação de ou conservar a saúde ou melhorá-la. No programa de hoje, nós estamos trazendo uma pessoa graduada em Educação Física, Carlos José Tomasi. Foi formado em 1984 pela Fundação Educacional São Carlos, portanto está formado há 25 anos. É proprietário da Academia O2, personal trainer e especializado em trabalhos com grupos especiais. O que são esses grupos especiais? Obesos, diabéticos, cardiopatas e hoje tem uma denominação pessoas que pertencem à terceira idade. Muito embora a Organização Mundial da Saúde redefiniu as faixas etárias, mas ainda mantemos aqui a denominação de terceira idade. Então, a primeira pergunta que eu faria é a seguinte: qual a definição de saúde do ponto de vista de uma pessoa que é graduada e trabalha na área do conhecimento de educação física? Bom, professor, uma definição que eu acho boa sobre saúde é o bem-estar físico, mental e social, né? Podemos até colocar aí para algumas pessoas também o espiritual, né? Então acho que quando a gente tem aí a questão física em ordem, a mental, a social e a espiritual, a gente tende a ter uma vida com mais qualidade, né? Porque uma pessoa que só cuida do físico, ela acaba tendo alguns problemas, porque ela o dia inteiro cuidando do físico, muita academia, pode ter dores, né? Desenvolvendo só a questão física, né? A intelectual também, né? Se você pega uma pessoa que também só fica no intelecto, só estudando, só pesquisando e não cuida do físico, também ela vai ter algum problema. O social também, né? Hoje, cada vez mais a gente vê essa importância, né, do social. Estar com os amigos, em lugares diferentes, família. E o espiritual, que ajuda muitas pessoas aí a se encontrar, né? Eu acredito, gosto dessa definição. Muito bem, nós voltaremos durante o programa a várias dessas questões, mas o que eu gostaria agora é que você colocasse a importância da atividade física na vida atual, principalmente porque você tem especialização em grupos de obesos, diabéticos, cardiopatas e pessoas da terceira idade, sendo que obesos, diabéticos e cardiopatas não necessariamente têm que estar na terceira idade. Então, se possível fosse, eu gostaria que você não colocasse todos de uma vez só. Falasse inicialmente o seu trabalho com obesos, depois eu recoloco a questão para diabéticos, cardiopatas, e a gente fecha esse conjunto de pessoas da terceira idade, dentro da concepção da definição de saúde. Tá. Bom, hoje, né, pelo estilo de vida, né, que as pessoas atualmente têm, né, a busca nossa pelo conforto, por segurança, né, pela questão financeira, né, de trabalhar mais, ter mais condições, ter uma vida melhor, a gente negligenciou um pouco essa questão da atividade física, né? Então essa questão do conforto, né, os carros hoje são todos elétricos, a gente não faz mais movimento, não faz força mais nem para dirigir, né? Tudo ficou mais fácil, né? A televisão tem controle remoto, então assim, tudo
tudo que a gente veio buscando, né, de conforto, a gente veio perdendo na questão saúde, porque a gente diminuiu o movimento, né? Então, isso tudo trouxe algumas consequências. E qual o seu trabalho efetivo com pessoas obesas? Sim. Bom, a gente sabe que um dos problemas, né, não só da obesidade, mas das outras doenças, né, a gente acabou de falar, é o estilo de vida né, a gente fala sempre isso, né, que a primeira fase de uma doença são as escolhas, né, o estilo de vida é né, mas as pessoas nessa fase, nesse mundo atual, né, essa busca, né, essa coisa de trabalhar demais, muita ansiedade, muito estresse, muita cobrança, ela sente uma necessidade de ter um prazer, né, de aliviar tudo isso, né? E um dos prazeres mais fáceis, né, mais barato da vida, que depende só da gente, é a questão de alimentação, né? A pessoa está chateada, está estressada, ela vai lá, come um doce, toma um refrigerante, ela já sente aquele alívio, né? E aí essas pessoas vão tendo problema, porque a atividade física também libera os hormônios parecidos com os hormônios que a gente tem prazer quando come, mas a atividade física você tem que, né, sair de uma inércia, você tem que se movimentar. Então, o nosso trabalho está nisso, né? Como motivar as pessoas a fazer atividade física e a perceberem que isso vai mudar a qualidade de vida dela, que ela também vai ter esse equilíbrio, né? Porque o estresse, a ansiedade, ele gera dores, geram problemas, né? E a pessoa quer ter um equilíbrio. O sistema quer ter um equilíbrio, ele quer ter prazer também. Então a gente busca motivar as pessoas a ter esse prazer fazendo atividade física, perceber a atividade física principalmente como uma coisa que vai fazer ela ficar melhor, vai fazer ela dormir melhor, vai fazer ela se movimentar melhor, trabalhar melhor, né? Então a gente tem esse foco, assim, mostrar e motivar a importância da atividade física, porque aí ela vai diminuir uma ansiedade, né? Vai acabar comendo menos e vai melhorar a autoestima, e aí a consequência é ter uma vida melhor mesmo, né? Então eu vou colocar uma outra questão. Quando uma pessoa que tenha... Vamos dividir em duas questões essa questão. A pessoa que não tem qualquer desses problemas, obesidade, diabético e outros tipos de doença, e a pessoa ou as pessoas que possam ter essas doenças, todas juntos ou separadas, né? Quanto tempo ela procura, por exemplo, um especialista, como é o seu caso? Quanto tempo uma pessoa aqui não tem essas questões, esses problemas, e a pessoa que tem esses problemas? Quanto tempo ela demora para entrar em ritmo nos exercícios proposto pelo profissional numa academia? Ficou claro a questão? Às vezes não. Não, ficou claro, sim. Isso assim varia muito de pessoa para pessoa, né? Uma pessoa que sempre fez atividade física, que foi educada desde criança ao movimento, ela pode ter uma fase aí né, como a gente está falando, de muito trabalho e não dá conta e negligenciar um pouco a atividade física, vamos pensar assim. Mas quando ela volta, a memória muscular dela ali é muito ativa, né? E ela consegue, em pouco tempo, a questão de 2, 3 meses, é lógico que depende mesmo de pessoa para pessoa, mas ela já consegue perceber as mudanças. Aliás, quando ela tem a atitude, né, de ir e começar a fazer uma atividade, a mudança já começou ali. Ela pode não ter mudado nada no corpo dela, mas ela ter vencido, né, ter controlado aí a mente dela e ter vencido essa inércia, ela já vai começar a se sentir bem já no primeiro dia. Agora, mudanças mesmo, varia em torno de 2, 3 meses, ela já consegue perceber um tônus muscular, já consegue perceber uma postura melhor, né? um
uma resistência melhor para poder subir uma escada, para poder se movimentar, começa a sentir o corpo com movimentos mais amplos em pouco tempo, né? Agora, uma pessoa que nunca praticou, ela vai demorar um tempo maior, né? E para essas pessoas o foco é motivar, mostrar a importância e o quanto ela fica bem com tudo isso, né? Porque muitas pessoas, principalmente as pessoas que nunca fizeram, né, elas têm às vezes até um certo preconceito, por exemplo, com uma academia, né, de ir lá movimentar, tem um pouco de vergonha, né, porque a pessoa às vezes já está fora do peso, ou às vezes está idosa, fica um pouco assim de ir numa academia que tem moçada, mas com o trabalho, mostrando a importância disso tudo e acolhendo bem esse tipo de pessoas, ela rapidamente percebe o valor, né, na mudança do funcionamento, do sistema, do corpo dela. Do seu ponto de vista, seria importante que fosse valorizado na escola contemporânea? Eu não estou... a minha questão é daqui para frente, porque o que passou nós não vamos ter como recuperar. Então, na escola contemporânea, se fosse colocada e valorizado, porque às vezes não é valorizado, a questão da educação física. O que você teria para falar para a população mais jovens, para as mães, para os pais? Olha, professor, essa é uma pergunta muito interessante e muito importante, né? Porque se a gente está falando, né, a gente acabou de falar que as pessoas que já fizeram alguma atividade física, elas conseguem ter um resultado mais rápido, né? Eu acho que tudo começa quando é criança. Na verdade, tudo começa lá com o exemplo dos pais, né? Os pais, quando praticam atividade física, é natural que os filhos pratiquem também. Então, eu acho que a educação física, a atividade física, ela tem que fazer parte da educação. Porque muitos dos problemas que a gente está vendo, principalmente hoje, é essa questão da falta de atividade. É uma preocupação geral hoje a questão da educação do filho na escola, né? A escola prepara toda uma criança hoje para ter sucesso, para passar num vestibular e tudo mais. Mas a gente está esquecendo essa questão de ensinar a criança a conhecer o corpo dela, se conhecer, saber da importância, né? Porque através do corpo ela começa a se conectar com ela começa a desenvolver o emocional, e a gente sabe o quanto isso é importante, né? Porque o sucesso não é só a questão financeira, né? A pessoa tem que estar bem emocionalmente, tem que estar, e a parte física ajuda muito isso, né? Então eu acho que a educação física na escola, na minha opinião, ela deveria ser mais valorizada. Infelizmente a gente tem visto que não é isso que está acontecendo. A educação física na escola hoje ainda é a educação física dos 50 anos atrás, né? A mesma atividade, jogar bola e futebol, e a gente acha importante estimular mais essa questão de conhecer outras atividades, né? Fazer um alongamento, ensinar a criança a se observar, olhar a postura, conhecer o corpo dela, saber das limitações, das forças dela. Então, uma criança que é educada à atividade física, desde novinha, ela tende a ser um adulto saudável que vai praticar sempre. Mas, de novo, não é uma coisa que a gente tem visto. O que a gente tem visto é um investimento dos pais muito na questão intelectual, né? Muito na questão ali de trabalho na escola, uma escola boa, bacana, tudo isso. Mas a gente tem percebido pouco estímulo em relação à atividade física. Um pai hoje chega lá numa academia, ele não consegue encontrar um horário para o filho, porque o filho tem inglês, Kumon, computação, muita coisa, e não sobra tempo. E o que acontece? Hoje uma criança não pode se movimentar na rua como era em tempos atrás, que subia numa árvore, que pedalava, que fazia muito movimento. Hoje, nos dias atuais, isso não é possível. Então eles acabam ficando mais em casa,
e, consequentemente, indo muito mais para essa questão dos eletrônicos, vamos pensar assim. Aí eles começam, inclusive, a ter problemas de postura, né, problemas de relacionamento, e a atividade física, a gente é suspeito para falar, mas ela tem importância muito grande nessa questão. Quer dizer, o sedentarismo poderia já ser tratado ou evitado, às vezes a gente não tem a palavra mais adequada, evitado já desde da tenra infância, vamos dizer assim. Exatamente, como tudo, né? Se você educa, o que você educa para a criança, o que você ensina, ela aprende e segue para a vida dela aí, né? A atividade física não é diferente. Tem que ser, aliás, a gente fala hoje, né, que até uma gestante que se movimenta, né, uma gestante que não fica parada e que faz movimento e que é ativa, ali o filho dela já está recebendo, né, o feto ali já está recebendo as informações boas, né, as liberações que a gente sabe de hormônios que o exercício traz, e ali ela já está sendo conectada ao movimento e já tende a nascer uma criança mais saudável. Claro que a pergunta que eu vou fazer é bastante ampla, mas como ser uma pessoa saudável? De certa maneira você já falou um pouco, mas vamos dizer, fazer de uma maneira mais sintetizar essas informações. Começa, vamos dizer, nos primeiros anos de vida, a valorização da atividade física, da alimentação, mas como que você orientaria os pais em relação ao desenvolvimento dessas pessoas no tempo para se tornar uma pessoa saudável? Legal. Bom, de novo, né, essa importância dos pais, né? Eu acho que uma das primeiras coisas, assim, os pais têm que achar um jeito de se movimentar. E às vezes a gente fala movimentar, parece que tem que ser dentro de uma academia. Às vezes não é isso. Né? Uma pessoa ativa que se movimenta no dia a dia, que sei lá, lava o carro, vai trabalhar a pé, né, faz movimentos, ela já é uma pessoa mais saudável, ela está fazendo uma atividade física. Né? E a criança ela está observando tudo isso, a gente tem visto muito isso. O pai é sedentário, o filho é sedentário também. O pai que se alimenta mal, né? Os pais que se alimentam mal, os filhos também vão para o mesmo caminho. Né? Eles estão ali, a gente não percebe, mas estão observando o tempo todo. Né? E hoje eu acho até que, né, a gente fala que tem que dar o exemplo, e às vezes eu fico pensando que hoje em dia não é só exemplo, a criança ela sente. Né? Então você, não vou beber refrigerante perto do meu filho, vou beber escondido. Eu acredito que isso não funciona. Eu acho que tem alguma coisa ali... Essa atitude, né? De sentimento e tudo mais que a criança... Então, eu acho que pensando em saúde, é isso, é ensinar a criança a ter uma questão de lidar com o corpo dela, lidar com as emoções dela, para ela dormir bem, aprender a se concentrar, ter os horários dela para a escola, ter o horário dela para atividade física, né? Ter essa questão da alimentação, hora certa, o que comer, porque, de novo, eu sou suspeito porque a gente trabalha muito com criança e eu vejo que eu acredito cada vez mais se a gente quiser uma mudança para o mundo, né, em todos os sentidos, a gente vai ter que prestar mais atenção neles. E prestar atenção neles, de novo, não é só dar uma escola boa, dar uma questão cultural, a gente tem que ter essa questão deles serem saudável. Porque uma criança saudável é uma criança feliz e, na minha opinião, quem é feliz tem sucesso. Pelo menos fisicamente. Sim. Porque a gente sempre liga sucesso à possibilidade de, vamos dizer, ganhar dinheiro. Exatamente. Eu tenho total discordância com isso, mas exatamente. Precisa isso também. Também é importante. Esse você tem outras coisas preponderantes que são importantes. Sim, e aí até, professor, falando na questão de atividade,
é isso, assim, tem que encontrar uma atividade que a criança se sinta bem. Tem as atividades que a gente não pode abrir mão, né? Então, por exemplo, uma natação para uma criança que não sabe nadar, não dá para negociar, ela tem que aprender a nadar. Hoje em dia tem, né, bastante casas com piscinas, os passeios sempre tem lugar com represa, mar, então assim, natação tem que aprender a nadar. Mas toda atividade tem sua importância. Bom, gostaria de passar por uma outra coisa. De alguma maneira, estabelecer quais as atividades físicas mais adequadas do ponto de vista de um personal trainer, mas que tem a formação, como é o seu caso em educação física. Vou recolocar quais as atividades físicas mais adequadas. Primeiro, por faixa etária e por sexo. Se tem diferença, não tem. O objetivo dessa pergunta é o seguinte: qual o conjunto de atividades físicas por uma criança? Depois eu vou dividir em 3. Uma criança, uma pessoa já adulta e uma pessoa em processo de envelhecimento. E se isso é diferente para homens e mulheres ou não? Olha, professor, eu acho que, como a gente acabou de falar, essa questão da melhor atividade é muito relativo. Então eu acho que assim, uma das coisas mais importantes é fazer uma coisa que gosta, fazer uma atividade que sinta prazer e que sinta os benefícios. É óbvio, como eu falei, que algumas atividades, por exemplo, vamos pensar em criança tem que aprender a nadar, né? E aí, o que eu acho? Qual é o melhor tipo de exercício? Eu sou muito a favor a variar. Eu acho que uma criança tem que aprender a se movimentar de toda maneira. Então, acho que é importante ela experimentar um basquete, um vôlei, uma natação, né? Todo tipo de atividade, porque ela vai trabalhar vários grupos musculares, vai trabalhar exigências diferentes para cada esporte. Quando a gente fica muito em um esporte só, o corpo cria algumas dominâncias e ela fica só naquela atividade, né? Então, por exemplo, a natação ela é muito importante, mas uma pessoa que só nada, quando ela vai ter uma atividade de impacto, ela tem dificuldade. No social, ela tem dificuldade. Então, acho que é importante uma criança, como a gente estava falando da definição de saúde, né? Da questão social, eu acho que é importante uma criança estar em uma atividade que seja em equipe, para ela aprender a lidar com essa questão do perder, né, até do ganhar, de se comunicar, de ser companheira. Então eu acho que para a criança é importante. Agora, uma das coisas, por exemplo, que a gente vê com a atividade física infantil é isso. Às vezes as pessoas levam muito a sério a atividade física infantil no sentido de cobrar antes da hora. A gente tem que lembrar que a criança é criança. O Brasil é campeão em diversas modalidades nessas categorias mais novas. Aí quando chega na fase adulta, ou já estão com lesões importantes, ou já desistiram, já cansaram, porque começou antes da hora. Eu acho que atividade para criança, pelo menos até seus 12 anos, ela tem que ser de uma forma mais lúdica. E a partir daí começar a dar essa noção de competição, participar de provas, que eu acho que isso é importante para ela aprender a lidar com ansiedade, com medo, né? Mas a criança, eu acho que a gente tem que pensar no lúdico. Ela tem que ter prazer, tem que estar feliz fazendo uma atividade física. É isso que eu queria saber. O que é que você chama de lúdico? Sim. Então o lúdico seria isso, né? Uma atividade onde ela aprenda se divertindo. Não como obrigação, porque tudo já é obrigação, né? A escola, o inglês, né? Computação. E aí, se ela for, por exemplo, numa aula de basquete, e você já novinha, você tem uma cobrança, uma exigência, eu acho que ela não está preparada para isso. E às vezes os pais depositam isso, né? Essa carga na criança, ou até no professor de educação física, que quer que a criança tenha um resultado, que ela seja uma campeã, que ela seja... E às vezes o resultado é ao contrário, né? Ela acaba desistindo. Então o lúdico, na minha forma de ver, é aprender a atividade física de uma forma descontraída, que dê prazer. Excelente.
E eu acho que isso a gente leva, já, né, falando das outras idades também, na verdade, eu acho que isso a gente tem que levar para todas as idades. Eu acho que está faltando lúdico na vida. Era a minha próxima pergunta, essa daí. Exatamente. Né, eu acho que está faltando lúdico, está faltando um pouco. As pessoas são cobradas o tempo todo na vida, ela vai para uma atividade física, às vezes numa academia ou fazer algum esporte, e tem essa cobrança de que tem que vencer, de que tem que ter resultado. Eu acho que tem que ser de uma forma alegre, tem que ser de uma forma gostosa de praticar, não importa a faixa etária, né? Em relação ao homem e mulher, né, o tipo de atividade, eu acho que hoje em dia não tem isso, né? Eu acho que toda atividade é boa, de novo, desde que você se encontre nela e que ela não te traga problemas, né? Porque, como a gente estava falando da pessoa que faz muito atividade física, ela também tem algumas consequências por fazer muita atividade física. Por exemplo, lesões. Por exemplo, um vício como qualquer outro, né? Ela não se vê sem aquilo e começa a fazer uma coisa se machucando, não se vê sem aquela atividade e faz machucada, né? Sofre com aquilo, acaba sendo uma coisa que não está sendo boa porque está sendo um vício mesmo. Gostaria de agora ouvir um pouquinho sobre a sua experiência. Gostaria de enfocar aqui a questão hoje. Do meu ponto de vista, começa-se o vício de fumar mais cedo, bebidas alcoólicas também mais cedo. Então, eu nem sei se a palavra é o que você pensa, mas como que a gente poderia, se é que poderia, fazer uma relação da importância da atividade física no sentido de evitar esses vícios, tanto de drogas lícitas como drogas ilícitas. Se assistirmos os programas de televisão, os jornais, todos os dias se falam sobre o problema de drogas, né? Ficou um termo até, vamos dizer assim, extremamente vulgar. Então, qual o cuidado que um treinador físico ou um personal trainer possa ter no sentido de explorar esse lado, talvez esclarecer tanto os pais como os filhos? Bom, uma boa pergunta também, né, professor? Porque realmente essa é uma preocupação muito grande hoje. De novo, né, por que as pessoas procuram alguns vícios, né? É porque talvez esteja faltando alguma coisa na vida, né? Talvez é isso, talvez esteja faltando já entrando numa área que não é muito a nossa, né? Mas é uma questão assim, começa lá pelos pais que estão trabalhando demais, buscando uma qualidade de vida às vezes melhor para o filho, né? O excesso de trabalho, as crianças estão muito sozinhas, com toda essa carga que eles têm de cobrança. E aí chega uma hora que, como tudo na vida, né? Chega uma hora que a pessoa ela vai procurar uma válvula de escape. Ela vai procurar ter um prazer. E o prazer, de novo, ele está em várias coisas, né? E a droga está aí, é uma das mais fáceis também, em qualquer canto, né? A pessoa ela usa e alivia, e, né, se sente melhor. E aí a gente sabe todo o dano que isso traz para o ser, né? E para a sociedade também. E a atividade física ela tem uma importância muito grande nisso. A pessoa que se movimenta, primeiro que se ela faz atividade física e consome droga, ela tem essa dificuldade, não dá para levar as duas coisas juntos. Até dá, mas não é uma coisa simples, né? Usar droga e fazer atividade física. Normalmente essas duas coisas elas não combinam, né? Então a atividade física vem para tirar essa ansiedade, para liberar um pouco de endorfina, para deixar a pessoa com autoestima melhor, para ter relações com pessoas melhores nesse sentido, né? Mais saudáveis.
Então eu acho que a atividade física ela é uma ajuda e tanto nesse sentido. Então, em seguida eu gostaria de colocar uma questão que é, vamos dizer, é quase que um dito popular. E queria ver o que é que você pensa a respeito. Que é o seguinte: viver não significa estar vivo. Boa, né? Essa faz sentido essa frase? Faz bastante sentido, né? A gente observa até no nosso dia a dia muitas pessoas, né, vivendo sem qualidade. Ela está ali, ela está viva, mas ela não está vivendo, não está tendo uma vida de qualidade, uma vida saudável, né, uma vida feliz. E hoje a gente vê muito isso até na questão, entrando um pouco nessa questão de terceira idade, né? As pessoas estão vivas, então a medicina evoluiu muito, permite isso, né? As pessoas estão vivendo mais, mas elas não estão tendo qualidade de vida, então elas estão vivas, mas não estão vivendo por conta dessa questão de... Ela está viva por uma questão de medicamento. O medicamento está mantendo essa pessoa viva, mas ela não está bem com ela mesma, ela não está feliz, e nem sei se também ela queria estar viva, né? Ela está ali, alguém está cuidando dela, então eu acho que estar vivo acho que é estar pleno, né? Estar consciente da sua vida, participando da sociedade. Da sociedade, né? Bom, em seguida eu gostaria de colocar uma outra questão, que é o seguinte: o que a gente vê hoje, vou pegar 10 anos. As questões sempre são mais longas, porque eu às vezes gosto que a gente esclareça o ponto de vista mais importante. Mas hoje tem uma valorização muito grande, sobretudo nos programas de televisão, mas na sociedade, já está na sociedade isso. Os programas que eles chamam de chefe, que é ligados à alimentação. Então tem uma valorização muito grande, cada um dá valor, faz um tipo de comida, outro faz... Tudo é um tipo de comida, um ou vários. Às vezes são várias, e valoriza-se muito pouco. Então valoriza como o tipo de comida, como fazer, como produzir e tal, mas valoriza-se muito pouco como que deveria ser tratado a alimentação. Vou ser mais claro: as pessoas não mastigam atualmente. Gostaria de saber se você tem alguma enfoque sobre isso. Olha, o que eu penso, de novo, né? Alimentação é assim, eu acho que a gente é do que a gente se alimenta, em todos os sentidos isso, né? Mas pensando na alimentação mesmo, na comida, entra essa questão assim: a gente quer sentir prazer, né, na comida. E aí isso tudo a gente falou, inclusive hoje, os problemas que a gente está tendo com essa questão de comida, porque a comida tá, de certa forma, é barato, né, e é fácil. Então a gente virou uma fonte de prazer. Virou uma fonte de prazer. De novo, né, a gente está buscando aí o prazer. E o que eu penso assim, eu acho que o nosso corpo, acho que podemos dizer que ele é o maior patrimônio que a gente tem, né? O nosso corpo, a gente vive nele, né? A gente até costuma falar que a gente não tem um corpo, a gente é um corpo. E essa questão de alimentação, ela é muito importante. Inclusive, às vezes as pessoas procuram a gente, falando em emagrecimento, procura atividade física para emagrecer. E aí quando ela começa, e a gente sempre orienta, né? A gente fala que o emagrecer, o primeiro passo é a alimentação. Não é verdade? E às vezes até antes, né? Por que você está comendo? Por que você está buscando esse prazer na alimentação?
É lógico que é importante também, né, de ter o prazer Sim. ali no alimento, mas porque o tempo todo a gente está buscando isso? É fome? É vontade de comer? Né? O que que é? Então acho que a gente tem que observar mesmo, ficar atento o porquê a gente está buscando a comida. Tá faltando alguma coisa? De novo, né? Tá faltando alguma coisa? Então a questão do exercício, ela entra nisso também, né? A pessoa ela vai para emagrecer dependendo do exercício. Então ela faz mais exercício, ela se mata, né? Ela fica o dia inteiro na academia, né? Modo de dizer, mas ela fica muito na academia todos os dias querendo emagrecer. Mas na verdade ela está comendo mais, porque ela está fazendo atividade física e ela está sentindo mais fome, porque o corpo ele não quer tirar da reserva que é a gordura. Né? A gordura é a nossas últimas reservas ali do corpo. E o corpo não quer retirar da gordura a energia. Então, o que que acontece? A pessoa ela começa a comer mais porque, eu estou fazendo atividade física. Eu posso comer mais. Aí onde acontece é que ela começa a engordar mais. Né? Então, assim, primeira coisa, na verdade a gente fala assim, que na academia a gente faz muito isso. Primeira coisa, quando você está comendo demais, às vezes é procurar um psicólogo. Cuidar da parte emocional. Aí depois vem a parte de alimentação e, na minha opinião, depois vem o exercício. Agora, se a gente conseguir os três juntos, né, aí fica um trabalho mais eficiente. Mas essas três coisas elas têm que andar junto. Só ir na academia fazer exercício não emagrece, às vezes engorda. Né? O efeito é o contrário. Eu ainda gostaria de voltar a uma questão que é a seguinte. Está havendo dados do IBGE, mais 10 anos o Brasil já é um país de idoso. Então, a preocupação, se é que a gente não conseguiu na infância, nem durante uma outra faixa de idade, o Brasil caminha para um país de idoso. Qual as perspectivas que a gente tem de tratar bem, nem sei se é bem, adequadamente esse idoso? Na sua resposta, o que eu gostaria que você enfatizasse é o seguinte: não é só dizer fazer atividade física, porque da minha experiência eu vejo que é difícil você convencer as pessoas, principalmente quando já passou todo esse período sem ter essa preocupação. Então, onde que um profissional como você pode entrar, não só no convencimento, mas é que a gente usa a palavra convencimento e parece que é uma palavra mágica, né? O que eu quero dizer é o seguinte: qual é o processo educativo que a gente poderia colocar nesse meio e, mais do que convencer, educar as pessoas da importância da atividade física, mesmo não tendo feito antes, nessa idade. Porque nós teremos um número muito grande de idosos nos próximos anos. Olha, professor, é assim, a gente já vem percebendo isso, né? A gente chegou a falar isso hoje aqui na entrevista, né? Esse bate-papo. É uma faixa etária que está grande, né? Hoje a gente, como você mesmo acabou de falar da pesquisa, e eles estão vivendo mais, né? Vivendo no sentido de tempo de vida. A população está aumentando. Aí o que fazer para colocar essas pessoas, acolher essas pessoas dentro de um programa de atividade física? São pessoas, principalmente os que nunca fizeram, eles têm um pouco de receio, né? Eles têm um pouco de vergonha de ir lá na academia, encontrar os jovens, barulhos, música, né? Essa questão toda, e não ser acolhido. Tem a vergonha às vezes com o corpo, né? Então, como a gente pode fazer para motivá-los? Na minha opinião, tem que ter um lugar específico para eles. Hoje
Hoje a gente tem pouco isso, né? As academias, de um modo geral, elas são mais para jovem e para criança, mas a gente tem poucas coisas voltadas para esse público. E é um público muito legal de se trabalhar, é uma faixa etária, assim, são pessoas que são muito disciplinadas e que depois que aprende a importância e vê o valor do exercício, gostam e dificilmente param de fazer. Mas eu acho que trabalhar com essa e motivar essa população tem que ser muito na questão motivacional mesmo. É um público que o trabalho a ser feito é diferente das outras faixas etárias. Então tem que trabalhar mesmo dentro da academia, tem que trabalhar muito social, tem que trabalhar atividades que eles façam às vezes em grupo, ou mesmo que seja individual, mas que motivem, que mostrem a importância daquilo para ele poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Para ele poder amarrar o sapato sozinho, botar a roupa, para ele poder ter uma vida social melhor, né? Então, a partir do momento que você consegue acolhê-los, né, e mostrar a importância, falar a mesma língua, né? Porque não adianta um idoso chegar lá e você achar que ele tem que matar ele de fazer exercício, né? Ele tem que ter toda uma progressão para essa idade, né? Esse tema, né, essa pergunta sua, ela é bacana porque a gente sempre fala assim da questão terceira idade e algumas abordagens falam a melhor idade. E eu acho que assim, melhor idade, infelizmente, é para poucos, né? Melhor idade são normalmente para as pessoas que ou se cuidaram ao longo da vida ou vão para um programa de atividade física e acabam se cuidando, porque a gente sabe que melhor idade está envolvido outras coisas, até questão financeira e tudo mais. Para se ter uma melhor idade, você precisa estar saudável financeiramente, fisicamente, socialmente, né? E eu acho que assim, é uma população que às vezes desacredita um pouco, acha que estão numa idade que não dá mais para ir para academia, e a gente percebe isso, que os que vão, até a gente fica surpreso de ver a evolução que eles têm fisicamente e até emocionalmente. Começam a ter menos problemas com doença, procuram menos médicos, começam a se tornar pessoas, assim, começa a resgatar essa coisa do estar bem, né, de confiar no próprio corpo. A gente tem bastante exemplos aí de alunos nossos, inclusive que volta aí, por exemplo, a fazer viagens de moto, né? Ou que não param, né? O professor pode falar isso para a gente também, né? Que sempre se cuidou bastante em relação a isso, né? Mas as pessoas, elas resgatam algumas coisas, fazer uma brincadeira com o neto, né? Poder carregar no colo, poder levantar com mais facilidade, são tudo coisas assim que, a hora que eles começam a fazer isso, eles começam a sentir o prazer da atividade física, né? Da importância, e eles são muito fiéis. Quando eles começam, dificilmente eles param. Mas, de novo, a gente precisa acolher de uma maneira diferente. O espaço tem que ser diferente, o tipo de música, o profissional tem que ser um profissional que tenha sensibilidade, né? Que saiba ouvir, que seja delicado. Você acha que as academias estão preparadas para isso? Olha, de um modo geral, eu vejo que não. Até porque não é um público simples de trabalhar, porque eles já vêm com alguns problemas de saúde, né? Por exemplo, problemas cardíacos, né? Diabetes. Então, assim, você precisa também entender um pouco desses problemas para você poder atuar, porque numa atividade física ele pode ter algum problema também, num excesso de atividade ou algum movimento. Você tem que entender, o professor tem que entender um pouco da questão ortopédica. Então o profissional ele tem que ser um pouco mais voltado a essa questão terapêutica. Agora, de preferência que seja o professor de educação física, né? Em algum momento ele pode ter que passar por um fisioterapeuta, mas o educador físico ele é um pouco mais preparado nessa questão, a atividade física, o lúdico, então ele consegue criar um ambiente para acolher.
Mas eu ainda acho que... Não, mas a própria formação Exatamente. da educação física é muito mais específica do que... Sim. Sim, eu acho que sim. Pensando principalmente nisso tudo que a gente falou, é um pouco mais abrangente, né? Nesse sentido. Porque tudo bem, lá o fisioterapeuta ele vai trabalhar muito mais a questão doença em si. Né? Agora o educador físico vai trabalhar muito na questão da prevenção, né? Na questão Isso. né? Que é o que a gente vem buscando hoje, né? A gente vem muito mais pensando em prevenção, que é melhor para todo mundo e mais barato para todo mundo também, né? Eu gostaria de fazer uma última pergunta para você, que é o seguinte, sobre que você desse uma ideia sobre exercícios para gestantes. Que isso nós só resvalamos, mas não... Tá. Olha, eu acho muito interessante o exercício para gestante. Durante muito tempo, né, a gestante foi tirada assim da atividade, né? A mulher engravidava e pedia repouso, né? É lógico que até hoje isso tem que também ser considerado, porque uma gestante que sempre fez atividade física, às vezes ela nem precisa parar, porque hoje os médicos, do modo geral, pedem nos 3 primeiros meses ela não fazer atividade física, né, esforço intenso. Mas a gestante que sempre praticou, até 9 meses ela está lá fazendo, porque ela sempre fez. Né? Então, a gestante, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com ela, é lógico, porque ela já apresenta alguns problemas de posturas, de dores, e a atividade para ela tem que ser voltada pensando no parto. Pensando no parto e pensando na saúde dela e do feto. Né? Aquilo que a gente falou, a atividade física já vai começar a educar, né? Já vai começar a fazer um bem para esse feto, vai fazer bem para ela vai ter um parto mais tranquilo, uma gestação mais tranquila, sem dor. E aí as atividades, a gente recomenda muito água, por não ter que sustentar tanto o peso do corpo, né? Facilidade de variação de movimentos, a questão do relaxar, né? Tem alguma musculatura ali que ela precisa relaxar para ter um parto mais saudável. Mas, de novo, tem que se encontrar numa atividade que se sinta bem. Então pode ser uma yoga, pode ser uma aula de alongamento, pode ser até o que ela estava fazendo, não parar o que estava fazendo. Tomar alguns cuidados, né? A frequência cardíaca dela não pode subir muito, porque a criança ali está toda conectada a ela, né? E uma criança, um feto não pode, a gente não pode subir muito, a frequência cardíaca dele também tem um limite. Então tem que ter alguns cuidados para esse tipo de população também. Mas, de novo, os resultados que a gente vê aí de atividade física com gestante é isso, é um parto mais saudável, é um período de gestação primeiro, né, mais saudável, um parto, uma criança mais saudável, né? Muito bem. Eu gostaria de saber se faltou alguma questão que não foi feita e você gostaria de falar. Olha, eu acho que as perguntas foram bem interessantes, né, professor? Eu acho que conseguimos falar sobre bastante coisa. É óbvio que sempre tem alguma outra coisa que a gente gostaria de estender, poder conversar um pouquinho mais também, mas talvez fique uma outra oportunidade, né? Mas eu acho que o que fica assim dessa conversa é a importância da gente cuidar desse maior patrimônio que a gente tem na vida, que é o nosso corpo. Tá bem. Então, uma coisa que nós vamos deixar para um outro momento, que como grupo de biomateriais, eu sempre estou preocupado, evidentemente, com os materiais e procedimentos, estilo de vida para melhorar ou conservar. Não necessariamente só melhorar, conservar a vida com saúde. E uma coisa que eu acho que a gente vai ter que pensar posteriormente é em políticas públicas para a dita terceira idade. Depois, num outro momento, eu defino melhor o que é a terceira idade, mas para a terceira idade, por causa do envelhecimento da população e o que eu já observo é que os planos de saúde já têm uma noção
relativamente boa, porque aqui tem uma atividade econômica por trás disso, e claro que eles estão preocupados. Você tratar uma população mais jovem custa menos do que tratar uma população mais velha. No entanto, se a gente tivesse todos esses cuidados, se não são todos, mas tivesse os cuidados de tratar melhor ou adequadamente em cada idade a população, muito provavelmente, quando você vai pensar nas políticas públicas para o envelhecimento, também elas têm que existir, mas muito provavelmente poderia ter menor investimento nisso. Atualmente não, é o contrário. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor.